salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, o que a gente falou há muito tempo, que até agora, até esse momento, era teoria da conspiração, começa a se tornar realidade, começa a se tornar oficial. O governo dos Estados Unidos aponta para a China e mesmo a imprensa alegando que eles não têm prova nenhuma, os Estados Unidos está dizendo em alto e bom som que esse vírus terrível, esse mal terrível que estamos enfrentando, foi criado na China. Eu quero ver inclusive a matéria, se já está na própria mídia, essa teoria da conspiração, esse absurdo, né? Que eu vi até os comentários aí nos nossos vídeos onde a gente afirmava isso desde janeiro lá, o pessoal dizendo: nossa, mas vocês são muito conspiracionistas, nossa, vocês usam até jogos para comparar, falando em questão porque a gente tinha mostrado o Resident Evil, né, o símbolo da Umbrella, em um laboratório justamente na China, que fazia pesquisas biológicas com o mesmo nome. E o próprio nome do vírus também era um anagrama da cidade fictícia de Raycon City, né? Faltava um C, que o nome do vírus só tem um C, e a cidade de Raycon tem dois. Mas se você levar em consideração o nome do próprio país onde foi encontrado, China, você vai encontrar o último C que estava faltando nesse anagrama. E só para aqueles que não sabem o que é um anagrama, meus caros irmãos, nós explicamos no nosso vídeo, mas ele só se encontra no nosso Telegram, ele foi deletado aqui do canal, infelizmente. Um anagrama é quando você pega uma palavra e escreve ela com as mesmas letras de outra maneira, muitas vezes para esconder de alguma pessoa que veja aquela mensagem. Então você escreve a mesma palavra de outra forma, dando a entender que é uma palavra diferente, mas na verdade é a mesma palavra, apenas escrita de outra forma. Vocês sabem, eu não vou falar aqui porque senão o YouTube bloqueia. Eu não sei o que é, talvez patrocínio ou próprios interesses da plataforma, mas quando a gente fala sobre China pode ter causado isso, os vídeos normalmente são bloqueados, perdem a monetização na mesma hora, o que atrapalha muito o canal, porque isso acaba limitando também outros vídeos. Mas então eu não vou dizer nada, não vou afirmar, mas você vai ver que a própria mídia já está mostrando isso. Então chegou até a mídia, ó. Vamos lá, ó. Eu tô com duas matérias, inclusive, irmão, para mostrar isso. Ó. Vamos lá. Relatório elaborado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Ó, Departamento de Segurança Interna. Então, quer dizer, antes, quando o próprio Donald Trump veio a público dizer isso, disseram que era politicagem de Trump. Ah, não, ele tá falando isso para arranjar um vilão e culpar a China. E agora você ouviu, ó. Escute novamente, meu irmão. Um relatório elaborado pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos aponta que a China ocultou a gravidade do vírus. É mais um capítulo nessa história envolvendo os dois países, Janine. Não é só isso, não. O governo americano diz ainda que tem provas de que o vírus foi criado num laboratório chinês. Segundo o documento, a China escondeu a gravidade. Pera, eu tenho que parar essa parte, família, porque eu gostaria que você chamasse aquelas pessoas que te chamam de conspiracionista. Que quando você está assistindo um dos nossos vídeos, as pessoas dizem: ó, lá vai você ver esse doido, esse cara fica inventando essas histórias. Porque a gente fala com muita antecedência, né? A gente vem pesquisando, vai descobrindo os fatos, e aí agora você tá vendo os fatos se concretizando, não dá mais para esconder, tá inclusive na própria mídia. A teoria da conspiração de coisa de loucos está na própria mídia. Vamos lá, ó, vamos voltar essa partinha que é interessante. Foi criado num laboratório chinês. Segundo o documento, a China escondeu a gravidade da pandemia no começo de janeiro para ter tempo de estocar material médico no país. O relatório não é classificado como secreto, mas é de uso exclusivo do Departamento de Segurança. Perdão aqui eu interromper, família, a matéria, mas eles fizeram justamente isso para quê, ó? Viram a gravidade do que... Vou falar assim, para a plataforma não bloquear. Supostamente eles criaram, né? Supostamente, porque não tem provas. Não tem provas. Aí estocaram o quê? Esses aparelhos, respirador que as pessoas precisam na UTI. Muitas máscaras, tudo que o mundo ia precisar. E aí quando o povo endoidou, eu quero, os caras são os únicos que têm. Só por isso aí, já dava para você ter uma noção. Porque tem aquelas pessoas que são anti-americanos. Eu não sou a favor de ninguém, meu caro irmão. Eu pesquiso porque eu sei que todos eles estão envolvidos em prol da nova ordem mundial. Mas aquilo ali tava muito esquisito, dava muito na cara, sabe? É como se, por acaso, alguém quisesse te vender alguma coisa o tempo todo. Olha, compra isso aqui, a minha... Não quero. Aí, de repente, o cara compra um caminhão-pipa, coloca lá na frente da casa dele e fica de boa. Poucos dias depois, a tua casa pega fogo. E ele pergunta: quer o meu caminhão-pipa para apagar esse fogo? O que é que você pensaria na hora? Você pensaria que foi ele que botou fogo na sua casa para te vender a água. Então, eu vi a China dessa mesma forma. Como é que eles têm tantas coisas? Como é que eles têm esses estoques tão gigantescos justamente na hora que precisa? Todos os países do mundo tendo as suas economias sendo jogadas no chão
e a China só subindo. Então, olha aí, meu caro irmão, olha aí. Porque eles tiveram queda. Ah, Davi, você tá mentindo, eles tiveram queda. Tiveram, mas não foi igual a que os outros países tiveram. A Europa mesmo ficou no pinico. Tá no pinico. Só por isso dá pra gente começar a ter uma noção do que tá acontecendo. Mas vamos lá, vamos continuar a matéria que tem mais coisa. Preste atenção, meu caro irmão. O governo americano estaria preparando uma série de medidas para punir a China, entre elas sanções econômicas e uma nova política comercial. Essa discussão nos bastidores da Casa Branca já foi suficiente para provocar uma queda nas bolsas de valores, pelo receio das consequências de uma guerra comercial entre as duas potências. É nessa hora, família, que a gente também vai ver se de fato o Bolsonaro, que se diz, né, um cara capitalista, de qual lado ele vai ficar. Porque você não tem dúvida que os países que continuar com a China são todos comunistas. Porque veja a quantidade de perdas, né, de falecimentos que a gente teve. Se isso realmente for comprovado, que na minha humilde opinião, tá certo, tá mais do que claro que foi, né? Mas vamos dizer que isso seja comprovado com provas, né? Não sejam irrefutáveis essas provas. O que é que o Brasil vai fazer? Vai continuar negociando com a China? Eu quero ver se ainda vai ter bolsominion apoiando isso. Porque o correto agora era todos os países se isolar. Porque vocês sabem, se rolar uma treta mesmo, a China é potência mundial, potência nuclear também. Então ninguém quer que aconteça isso. Eu não sou a favor que aconteça isso. Agora, sanções econômicas, todo mundo rompe ligações com eles e vê se eles se viram lá sozinhos. Isso seria o ideal, isso seria o correto a se fazer, né? Uma maneira inteligente de não acabar com o mundo e punir eles se realmente tiverem culpa. Vamos lá, vamos continuar. E eu não estou afirmando nada, viu, YouTube, viu, plataforma? Por favor, deixa o nosso vídeo rolar. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse no fim de semana que a China deve ser responsabilizada pela pandemia, porque os Estados Unidos teriam provas de que a primeira contaminação por aconteceu em um laboratório da cidade chinesa de Wuhan. Came from that laboratory in Wuhan. O serviço secreto americano. Isso aí, família, nós temos um vídeo nosso também, antes inclusive de se falar de sungamonga, já falava-se de uns peixes contaminados, a gente também fez vídeo aqui, infelizmente eu não sei se tá no ar, mas dê uma procurada aí que a gente falou exatamente disso. Eu digo, é muito estranho que isso esteja acontecendo. Olha lá, vamos lá, continuando. Isso foi em dezembro, antes de dezembro, muito antes. Até o momento não confirma as suspeitas do governo e diz que as investigações sobre a origem do vírus ainda não foram concluídas. Agora, é claro que não for. A China não permite qualquer tipo de investigação no território deles. Olha só que porcaria, família. Eles dizem que não deve, estão fazendo igualzinho ao Bolsonaro com a questão do exame dele. Ele não apresenta o exame e diz, olha, eu não tenho problema, mas não apresento o exame e pronto. A mesma coisa é a China. Eles dizem que não tem culpa de nada, mas não permite qualquer investigação no seu território. Então eu pergunto a você, meu irmão, que é um cara inteligente, que é capaz de raciocinar sem ir pela cabeça de ninguém. O que é que você acha sobre isso? Eu acho que quem não deve não teme, não é? Ainda mais a China, que vive desenvolvendo esses programas aí, essas coisas para estar espionando as pessoas. Agora, quando é no caso deles, para rolar uma simples investigação, e se eles não dever, não vai trazer mal nenhum para eles, ao contrário, vai limpar a imagem deles, eles não permitem. Muito estranho, né, irmão? Vamos lá. O diretor executivo da Organização Mundial de Saúde, Mike Ryan, disse que até o momento Washington não apresentou dados ou provas sobre o caso. A China afirma que o coronavírus surgiu de forma natural em um mercado de frutos do mar de Wuhan, mas ainda não autorizou uma investigação internacional independente no local. Ouviu? Repito. Em um Vamos lá. mercado de frutos do mar de Wuhan, mas ainda não autorizou uma investigação internacional independente no local. Então o que é que a China está dizendo literalmente ao mundo? É o que eu estou dizendo e acabou. Dane-se, aqui vocês não vão investigar nada. E ainda há quem defenda isso. Eu tenho outra matéria aqui pra gente assistir. Eu não vou colocar, acho que não vai precisar a gente ver toda, não sei. Vamos ver aqui que eu não vi ela toda. Mas aqui, ó, estudo indica... Aqui, ó, jornalista denuncia que novo sungamonga foi desenvolvido lá, ó. Outra matéria. Porque nós continuamos no ambiente do laboratório e com uma dúvida que com certeza você aí em casa em algum momento já ouviu. A China está no centro de uma polêmica, não, doutor, sobre a origem. Enquanto o governo chinês defende que a epidemia teria surgido de forma natural, lá perto de um mercado de frutos do mar, existe também a suspeita de que o novo vírus possa ter sido criado em laboratório. Então, o nosso repórter Leandro Stoliar conversou com exclusividade com o jornalista que fez essa denúncia e eu peço a sua atenção para esse relato.
cidades em silêncio. O vírus que parou o planeta provocou mais do que um problema econômico ou de saúde pública. Deu início a uma crise política. Diversos países, como Estados Unidos, Alemanha e Austrália, têm acusado a China de omissão de dados e falta de transparência em relação às informações divulgadas sobre a pandemia. Mas o problema pode ser ainda maior. Uma série de indícios aponta que o vírus pode ter escapado acidentalmente de um laboratório em Wuhan. Joshua é jornalista investigativo nos Estados Unidos e escreve sobre os programas militares do Partido Comunista Chinês há mais de 10 anos. Foi com base nesse conhecimento que produziu o documentário sobre a origem I soon realized there was much more to the story than we were being told. Joshua conta que uma das cientistas mais renomadas do país, Shi Jianli, fazia experimentos com para deixá-lo mais contagioso e mortal. Shi Jianli chegou a escrever artigos sobre a criação de um vírus sintético. Um vírus que ataca o pulmão, que eles testaram em ratos, que destrói o pulmão de ratos e que não há cura. Um vírus que seria testado em primatas. Mas, meu caro irmão, a gente falou isso, ó, testado em primatas, já pensando que em usar isso um dia contra os seres humanos. E melhor do que esse jornalista, né, para dizer isso, foi o próprio especialista que descobriu o vírus da AIDS, que ele deixou bem claro isso. Ele disse, olha, esse vírus é uma fusão, ele foi criado em laboratório, é uma fusão do HIV com esse vírus, o Sungamonga. E aí deu essa doença, né, que é a cor, não vou falar o nome porque senão bloqueia um vídeo, você sabe, né, a 19 aí. Então, tá claro isso. Agora esses caras ficam, né? Não, vamos ver o outro lado, porque a China é muito poderosa, meus caros irmãos. Se fosse um paísinho de terceiro mundo, vocês não tenham dúvida que o nome seria outro, sabe? Quando é aqueles outros países menores, o que é que eles chamam logo? É um, né? Vocês sabem. Acusa logo que a pessoa é um negócio parecido com terror. Eu não vou falar a palavra, senão também desbloqueia o vídeo. O YouTube tá assim agora. Eles acusam logo, país é isso, país é aquilo. Agora quando é a China, não, peraí, vamos ver, também não é assim. Ninguém quer comprar briga, afinal essas emissoras também são patrocinadas por ela. Isso é fato. Então, eles não vão inventar a notícia para não perder a própria concessão, mas vão manipulá-la. É por isso que eu digo, não é a gente negar as notícias que aparecem na mídia, é a gente aprender a filtrar. Não é? Ninguém precisa ser um fanático. Não, olha, tudo que aparece na mídia é mentira. Não, tudo que aparece na mídia é manipulado. Isso sim, manipulado. Então vamos seguir aqui. Você agora vai ver também o trabalho da mídia. Eu também não vi essa matéria, família, então estou vendo aqui com vocês. Por que cientistas chineses estariam criando uma nova doença? As pesquisas poderiam ser usadas para criar vacinas, mas também poderiam ser usadas para criar armas biológicas. Quando o estudo foi publicado, cientistas de outros países alertaram para o perigo caso o vírus escapasse do laboratório. O aviso era claro, se isso acontecesse, seria impossível rastrear a trajetória e prever a extensão. O que se sabe até agora é que o ultrapassou fronteiras e chegou a mais de 100 países ao redor do planeta. Os cientistas já descobriram que, assim como acontece com o vírus da gripe, o novo também sofreu uma mutação genética, só que numa escala muito maior e bem mais difícil de controlar. O Partido Comunista da China escondeu as informações, fazendo virar uma pandemia. Poderia ter sido uma pequena disseminação em Wuhan se a China tivesse sido transparente e tivesse alertado com antecedência a sociedade chinesa e a comunidade internacional. Um dos pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan garante que o vírus não pode ter saído de lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não há provas de que o vírus tenha sido manipulado em laboratório. A sequência mais parecida com o nosso vírus é uma sequência presente no vírus do morcego. Então não tem dúvida que o animal que mantém esse vírus na natureza é o morcego. Assim como esse vírus pula do morcego para humanos, ele também pode pular do morcego para outros animais. Para o Dr. Shang Li, apenas uma É engraçado que essa senhora não diz que isso não aconteceu nunca na história do mundo, né? Quanto tempo existe morcego aí? Mas veio acontecer justamente na hora em que eles estavam fazendo essas pesquisas. Então o problema da mídia é esse, eu não vou nem mais ver essa porcaria, que eu já me irritei e não quero mais ouvir não. Porque o trabalho delas é isso, né? É manipular mesmo, tá certo? Eles não estão mentindo aqui. Existem especialistas idiotas que defendem isso. Agora o fato tá muito aí na cara, né? Eu acho que discutir sobre isso beira o absurdo. Beira o absurdo.
Porque você dizer que vem de uma coisa que já está aí há milhares de anos e só agora que começou, por quê? Qual o motivo? Seria melhor trabalhar nessa explicação e motivo, mas não dizem, porque tá óbvio do que é. É uma pena que a gente tenha que estar fazendo esse joguinho de palavras, mas graças a Deus a maioria aqui desperta e entende até mais claro do que se eu estivesse falando diretamente, família. Mas pra mim, embora como eles falaram aí não tem provas, né? Por tudo que a gente ouviu, eu não tenho dúvida. Por tudo que a gente ouviu, por tudo que a gente pesquisou, toda essa situação, né? Você vê, não, vazou e os caras já começaram a se preparar, né? Se enchendo de máscara, se enchendo de todo tipo de equipamento que o mundo ia precisar para lucrar com isso. Então, meus caros irmãos, espero que a plataforma respeite o nosso direito aqui de pelo menos comentar o que está sendo falado na própria grande mídia, né? Respeitem esse direito e permitam que o vídeo fique no ar. Mas caso ele caia, eu vou disponibilizar ele no nosso Telegram, você pode ver ele lá. E eu agradeço desde já a sua audiência, meu caro irmão, e se cuide. A intenção, inclusive, do nosso governo agora atual é que o máximo de pessoas se contamine, por isso mesmo ele fica com esse negócio de churrasco, com esse negócio de estar fazendo aglomerações de pessoas, porque Bolsonaro, desde deputado, ele sempre foi a favor de diminuir a população. Ele falava o tempo todo em controle de natalidade para os pobres, que o Estado não deveria cuidar dos filhos dessas pessoas, porque cada um que bota o filho no mundo que cuide, sendo que o Brasil é o país que mais paga imposto e daria muito bem, sim, com esse imposto que a gente paga, se ele parasse de enriquecer bancos, se eles parassem de perdoar a dívida de bancos, não é? Se eles parassem de dar juros à banqueira internacional, o FMI, o Banco Mundial, se eles parassem de fazer isso, daria para melhorar muito a qualidade de vida do nosso povo, deixar o Brasil sem uma rua, sem calçamento, tudo asfaltado, tudo bonitinho, mas esses caras preferem, né, sangrar o próprio povo para passar o dinheiro lá para fora, para os banqueiros enriquecer mais as 13 famílias, porque assim eles garantem o poder para eles, não é? Infelizmente é isso, infelizmente. E o pior de tudo é ver gente defendendo esse tipo de pessoa, família. Então, para mim, tá claro que essa pandemia ela já está quase no fim. Depois eu vou fazer outro vídeo explicando sobre curvas, explicando como é que esse vírus começa, né, com a contaminação bem grande, depois ele vai diminuindo. Eu vou fazer isso no nosso próximo vídeo, se assim vocês quiserem, ou mais pra frente um pouquinho, para também não ficar só assuntos desse tipo aqui. Mas eu peço que você se cuide, irmão. Fique em casa, porque uma coisa que não dizem a você quando eu digo fique em casa é que é só por um tempo. Eu acho que mais um mês isso aí vai acabar, se Deus quiser. Eu acho que só mais um mês essa curva vai diminuir e aí começa aquela taxa que está acontecendo nos outros países. O que eu estou falando não é achismo não, eu vou mostrar isso melhor no próximo vídeo. Mas dê uma procurada aí você mesmo, que você vai ver que os países mais afetados, como a própria China, Europa, eles tiveram essa curva de contaminação, mas depois diminui. E é nessa hora da diminuição que começa-se a liberar o comércio. E o Brasil, muitas pessoas esperam que isso já aconteça agora em setembro ou até no próximo mês. Então, para que ficar incentivando as pessoas a ir para a rua nesse momento? É só mais um mês. Aí também os outros que falam, não, mas vai ficar quanto tempo em casa? É complicado, meus caros irmãos. Então eu estou dizendo isso aqui para você, para o seu próprio bem. Eu não posso dizer uma coisa aqui dentro da minha casa e chegar aqui no canal para ganhar inscritos, porque eu sei que a maioria das pessoas querem ir para a rua pela falta de condição que estão tendo. O governo não está ajudando realmente. Disse agora que vai imprimir dinheiro, né? Vai imprimir dinheiro sem valor, porque quanto mais o governo imprime dinheiro sem estar atrelado ao Tesouro Nacional, o que acontece é que as notas que a gente tem no nosso bolso, que a gente recebeu, começa a perder o poder de compra. Isso é um absurdo, família. A gente vai explicar melhor no outro vídeo. Mas enfim, agradeço muito a sua audiência e peço a você que compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, né, da verdade e possam com isso se defender e se proteger um pouquinho a mais. Então é isso, fiquem com Deus, que o nosso Yahushua acompanhe cada um de vocês. Um abraço e tamo junto!